Oi, meu nome é Maria Clara e eu vim apresentando um trabalho de História Antiga Ocidental. Meu trabalho é sobre indumentária romana. Indumentária é tudo que aborda roupa, calçado, acessórios em geral. E eu queria só fazer um adendo antes de começar o trabalho para falar que não foi tão fácil arrumar as fontes desse trabalho, porque basicamente tudo que a gente tem são imagens de estátuas e algumas pinturas. Então, muitos artigos que eu peguei discordavam entre si e eu tentei pegar tudo que encaixava, tudo que eu vi repetidas vezes. Agora que eu já fiz esse adendo, continuando o trabalho. Então, na Roma Antiga, as pessoas usavam basicamente duas peças. A toga, que era por cima, e a túnica, que era por baixo. A toga era um tecido semicircular, que era muito grande. Ela tinha tipo mais ou menos 2 vezes a largura e 3 vezes o comprimento de quem usava ela. Então, e ela era de lã, então era assim, tecido pesado, não era prático. Por isso, quem usava era das classes mais altas, das classes sociais mais altas, que não precisava fazer trabalho manual. E tinham vários tipos de toga, cada toga indicava um status social da pessoa e tal. O primeiro tipo de toga é a toga praetexta, que era uma toga branca com uma faixa púrpura, e quem usavam eram os menores de 17 anos, ou seja, os menores de idade da Roma Antiga. E quando eles atingiam a maioridade, faziam 17 anos, eles trocavam para a toga virilis, que era uma toga toda branca, que é a toga famosa que todo mundo conhece. Algumas togas indicavam posição social das pessoas e profissão delas, por exemplo, a toga picta, que era usada principalmente por triunfadores, cônsules e na época do Império era usada pelos imperadores. Essa toga ela era em púrpura, não era branca, e ela tinha uns bordados em ouro. Também existia a toga cândida, essa era toda branca, só que ela era diferente da toga virilis porque ela era mais brilhante, tipo, passava um giz nela e ela ficava mais brilhante mesmo, ela era usada por candidatos a cargos públicos. Também havia outro tipo de toga, a toga trábia, que era usada por álgures, que era um tipo de sacerdote, e outros sacerdotes também romanos, que ela era em escarlate, que era um tipo de vermelho, e púrpura, eram tipo faixas em escarlate e púrpura. Também existia um tipo de toga chamada toga pula, que era usada pelo réu no tribunal e por alguns pobres também, apesar de não ser tão comum os pobres usarem togas. Apenas cidadãos romanos poderiam usar a toga, ou seja, escravos, estrangeiros não poderiam usar a toga, e mulheres em geral também não usavam. Só no começo da República, algumas mulheres ainda usavam a toga, era uma peça comum entre os homens e as mulheres, só que depois de um tempo elas pararam de usar, e só as únicas mulheres que continuaram usando a toga eram as prostitutas e algumas mulheres adúlteras. Tinha algumas ocasiões que a toga não era usada, por exemplo, nos banquetes na Saturnália, que eram as festas de Saturno, tá? Era um festival que os romanos tinham, eles trocavam a toga pela síntese, que era basicamente uma túnica em cima e eles botavam a toga por baixo pra poder ter mais movimento dos braços, pra poder comer e tal. Queria apenas fazer uma curiosidade aqui no meio do vídeo, que os romanos, eles lavavam a roupa deles com, adivinha, com xixi. É porque eu achei isso surreal. Eles lavavam a roupa com xixi e aí depois eles passavam na água pra, tipo, sair um pouco o cheiro. Antes da túnica ser a parte de baixo principal dos romanos, existia uma outra parte de baixo chamada subligar, que pareceu muito uma fralda, na verdade. Só que depois de um tempo a túnica acabou tomando espaço. E só quem continuou usando a subligar foram alguns operários que usavam com a túnica por cima e alguns atletas que usavam ela, tipo, sozinha mesmo, em público. A túnica era a parte de baixo comum na Roma Antiga. Todos os cidadãos romanos usavam ela. E não era bem visto você sair de casa apenas com a túnica, mas operários e trabalhadores em geral, soldados, faziam isso. No início do século II a.C., as pessoas faziam a túnica de couro, que era muito simples, era apenas 2 pedaços de couro. Só que depois, com o tempo, eles começaram a fazer uma túnica de lã, e teve algumas derivações, tipo algodão e tal. E a túnica também, como a toga, ela simbolizava poder e profissões. Por exemplo, tinha a túnica angusticlávia e a laticlávia. A angusticlávia, ela era usada pelos equites, ela tinha 2 faixas em púrpura, só que as faixas eram mais estreitas.
E a laticlávio era a mesma coisa, só que com as faixas mais largas, que era usada pelos senadores. Existia um outro tipo de túnica também que simbolizava poder, que era chamada túnica palmata. Ela tinha alguns ramos de palmeira bordado em ouro, e ela era usada por generais vitoriosos. A túnica geralmente ela ia até um pouco abaixo do joelho, mas existia um tipo de túnica chamada túnica talares, que era usada normalmente pelos homens na noite de núpcias. Ela não era muito popular, que ela ia até o tornozelo, mas depois ela começou a se popularizar mais no Império. Também existia uma túnica chamada túnica manicata. Basicamente as túnicas, quando elas tinham mangas, elas iam até mais ou menos aqui, o cotovelo. E com exceção das homens, as homens era uma derivação do quiton grego, que era aqui, assim, não tinha mangas. Mas a túnica manicata, ela ia até aqui, até o punho. E ela era, na verdade, vista como muito exagerada. Só que depois, um pouquinho antes da queda do Império, ela começou a se popularizar mais. As pessoas começaram a usar a túnica manicata. E além das togas e das túnicas, também existia um manto, que era um outro tipo de peça. E existiam vários tipos de manto também. Por exemplo, o pallium era um manto que era muito parecido com a toga, só que ele era mais leve, ele era menor, então era bem mais prático para as pessoas usarem. E com o tempo ele foi se popularizando muito, as pessoas começaram a usar muito mais o pallium do que a própria toga. Também existia a lacerna, que era um manto usado apenas pelos soldados, só que depois ela começou a virar um artigo de luxo. E também existia um manto chamado bardocuculus. Se você estava se perguntando o que os escravos usavam, já que eles não poderiam usar a toga, eles usavam isso, o bardocuculus, que era um manto que apenas os escravos e os artistas usavam. Também existia um outro manto que se chamava pênula, que ele lembra muito um poncho, na verdade, só que ele tinha um capuz. E só lembrando que esses dois últimos mantos, o bardocuculus e a pênula, eles tinham uma lã mais grossa. Então, tipo, não era um material fino e elegante. E para finalizar os mantos, existia também o andrômede, que era um manto mais grosso, que ele basicamente servia como toalha, que era tipo pra quando você estivesse molhado ou tivesse acabado de fazer exercícios e tal. Eu falei muito agora das roupas masculinas, mas as mulheres também existiam na Roma Antiga. Então vou falar um pouco agora sobre a roupa feminina. Antigamente, na verdade, no começo da República, as mulheres se vestiam muito parecido com os homens. Tipo, não tinha muita distinção na roupa. Só que por influências etruscas e gregas, as romanas começaram a se vestir de uma maneira diferente. Bom, primeiramente eu queria falar que as romanas já usavam sutiã e calcinha naquela época, por baixo da túnica delas. E primeiramente elas começaram a usar uma túnica que era feita de lã também. Só que aí ela começou a ficar com material mais leve, começou a ficar com algodão, até por fim ficar uma túnica de seda, que era aquela seda famosa importada da China, Rota da Seda, não sei o que. E elas faziam a seda em cores berrantes, assim, as cores favoritas dela eram amarelo, vermelho, azul. As pessoas pensam muito que na Roma Antiga as pessoas usavam só branco, mas as mulheres em geral usavam roupas mais chamativas. Essas túnicas feitas de seda, elas eram como as túnicas homens, que elas tinham não tinha mangas. Por cima da túnica de seda, as mulheres romanas elas usavam a estola, que era uma outra peça com mangas também. E geralmente essa peça era decorada, ela tinha um barrado em púrpura, com bordados em ouro. E as mulheres elas usavam essa peça com um cinto, 2 cintos na verdade. Elas usavam um cinto aqui embaixo dos peitos pra dar uma arriada e um cinto no quadril mesmo. E muitas mulheres usavam um terceiro traje chamado pala por cima da estola, que ele parecia muito uma toga no início, mas aí depois ele começou a parecer mais uma pênula. As mulheres patrícias, que eram as mulheres mais ricas e tal, de Roma, elas usavam uma estola cheia de sedaria de luxo, bordados de pedras preciosas, com a pala por cima. Também fazia parte da indumentária das mulheres ricas um leque chamado flabellum, originário do Egito Antigo, e uma sombrinha. Só que o leque era muito grande, então assim, elas tinham uma escrava pra ficar levando pra elas o leque e a sombrinha durante o passeio que elas faziam. Os romanos, em geral, eles não usavam muito adornos na cabeça, só que tinha algumas ocasiões que eles usavam,
Por exemplo, os flamines, que eram os sacerdotes romanos, eles usavam apex, que era um chapéu. Marinheiros e pescadores, caçadores, esse pessoal que trabalhava ao ar livre, ficava muito tempo no sol, eles usavam às vezes um chapéu. Tinha um chapéu também que era de origem grega, que também era famoso na Roma Antiga, chamado pétasus. E as romanas usavam sempre um véu chamado ricino. Então, assim, eles usavam com uma certa frequência, às vezes, chapéus, apesar de não ser muito representável. E também na Saturnália, que eram as pestes de Saturno, que usavam a síntese e tal. Além da síntese, eles usavam um pileus, que também era um chapéu, tipo um gorrinho assim. Era meio esquisitinho, eu vou botar foto aqui. O cinto também era uma peça muito importante na indumentária romana, que podia distinguir soldados entre dispensados e admitidos no exército. Mas não só os soldados, tipo, as pessoas em geral usavam muito cinto. As pessoas usavam a túnica com cinto. Elas não deixavam solta, a não ser, por exemplo, as mulheres jovens romanas, elas não usavam uma túnica com cinto, era sem cinto delas. E para finalizar, os romanos também usavam calçados em geral. Era indispensável na Roma Antiga você usar um sapato. E ele também indicava classe social, que nem a túnica e a toga. Então existiam vários tipos, por exemplo, a carbatina, que era o sapato mais rudimentar e era usado principalmente pelos camponeses. Tinha também o cálcius, que tinha várias variações, tipo, tinha o cálcius patrícios, o cálcius equestres e o cálcius senatórios. Eles variavam em cores e das pessoas que usavam, como já diz o nome. Existia também a sandália, que era grega, mas os romanos adotaram ela também. Que ela não era utilizada em público. Aliás, se você chegasse na casa de uma pessoa com uma sandália, o seu escravo tinha que tirar pra guardar ela, ou se você não tivesse escravos, você mesmo tirava e levava, porque não era educado você entrar na casa de alguém com uma sandália. Existia também a crépida, que era uma botina, geralmente em cores muito vibrantes, tipo vermelho, geralmente era vermelho. Tinha os socos, que era uma meinha, parecia muito uma meinha, na verdade, que era exclusivamente feminina, as mulheres só usavam ela em casa. E, por fim, tinha os culpanai, que eram tipo como se fosse uma sandália com sola de madeira, que era usado pelos escravos no trabalho de campo. Bom, basicamente é esse meu trabalho. Eu queria falar mais sobre penteados e traje militar, traje religioso, só que não vai dar tempo porque eu tenho até 15 minutos pra fazer e é muito extenso também esse trabalho. Então é isso, obrigada, espero que vocês gostem.